tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, tá? E eu quero mostrar pra vocês o seguinte, tá? Toda vez que uma pessoa, a pessoa ela decidiu tirar a carteira de motorista, ok? Então aqui é você, né, que tem a necessidade, precisa tirar a carteira de motorista e você decidiu. Então você tem 4 caminhos, tá? O primeiro caminho, aqui, o segundo caminho, o terceiro caminho e o quarto caminho, tá? Então a gente vai começar pelo primeiro caminho, tá bom? O primeiro caminho é o seguinte, você obrigatoriamente, querendo ou não, se você for tirar a carteira de motorista, você é preciso comprar um livro do DVLA, tá? Que é esse livro aqui. Você precisa comprar um livro do DVLA, e esse livro, ele tem umas 900 páginas mais ou menos. Você pode comprar ele na W. H. Smith, ou você compra ele pela Amazon, ou você compra ele na Wilco, né? E muita gente, principalmente até uma aluna minha, amiga, né? É uma pessoa maravilhosa, a Betânia, ela acabou me mostrando um livro que ela vinha estudando já há alguns meses, que era o livro do EA, que é um livro amarelo. Totalmente o livro errado, né? Então esse é o primeiro caminho que você vai percorrer, tá bom? Então a gente vai explorar um pouquinho aqui. O primeiro problema, e eu distribuí ele aqui em várias etapas aqui, o primeiro problema é o seguinte, na hora que você decide comprar esse livro, tá? O primeiro problema que eu percebi é em questão do suporte, tá, Washington? O que é o suporte? O suporte é o seguinte, se você for na W. Smith, você vai comprar esse livro, né, lá do DVLA, você não vai ter ajuda nenhuma, obviamente, porque o DVLA não te dá nenhum suporte, tá? Então não existe aí, por exemplo, um suporte onde você está estudando ali para tirar a sua carteira de motorista, e o DVLA ele te dá um suporte onde você pode ligar e perguntar o que essa pergunta significa ou que você precisa de ajuda para você tirar a carteira de motorista. Não existe suporte, beleza? Show de bola. Outra coisa, a dificuldade de você encontrar respostas, né, as respostas. Então, uma das mensagens que eu mandei para várias pessoas, né, uma pessoa até me retornou e disse o seguinte, se eu quiser, eu vou lá e tiro a carteira de motorista, tá? É uma pessoa que está há mais de 10 anos na Inglaterra e não tem a carteira de motorista. Beleza? E aí, essa dificuldade de você achar as respostas, né? Porque, querendo ou não, o livro ele só te dá a pergunta e 4 opções de resposta, que são as respostas erradas junto com a resposta correta. Beleza. Terceiro problema, o acesso às respostas erradas, tá? O problema de você ter acesso às respostas erradas é o seguinte, uma vez que você consegue enxergar as respostas erradas, isso acaba embaralhando muito o seu estudo, porque você não sabe qual que é a resposta correta, tá bom? Então, quando você tem acesso, no caso, você vê as respostas erradas, isso acaba dificultando o seu estudo, porque você, querendo ou não, é excesso de informação desnecessária, em vez de você ter acesso somente às respostas corretas, tá? Outra coisa também que eu percebi é o tamanho do livro, tá? Não é não é um conteúdo, um material onde você tem acesso aonde você estiver, entendeu? Aonde você estiver. Aonde você estiver, você não consegue levar esse livro, entende? E o que acontece? Uma vez que você está com esse livro, que é um livro bem grande, né? É difícil de você estar estudando esse livro, né? Por causa do tamanho, volume, etc e tal, tá? Então aqui, o que eu coloquei, tá? Primeira coisa que a gente faz, tá? Deixa eu só voltar aqui. Ó, primeira coisa que a gente faz, ok? Para resolver, né, esses problemas, tá? A gente dá, deixa eu só colocar um valor maior aqui. Então você, no nosso método, né, você tem 20 dias, tá, de acompanhamento, ok? Você tem 20 dias de acompanhamento com a gente. O que isso significa? Que você nunca, em momento nenhum, você vai estar sozinho, tá? Enquanto você estiver estudando para a carteira de motorista, você vai ter 20 dias de acompanhamento, de forma que você nunca vai estar em algum processo, em algum ponto, né, aí da carteira de motorista, você não sabe o que fazer, ok? Show de bola. A segunda questão é o seguinte, tá? O que a gente entrega aqui? Ó, a gente entrega para você somente, deixa eu digitar aqui, somente as respostas corretas. Exatamente. Então aqui dentro você não vai ter acesso às respostas erradas, tá bom? Tudo que você vai receber é somente respostas corretas, tá bom? Só a resposta correta que você vai ter acesso. Então em momento nenhum você vai ter acesso às respostas erradas. Você não vai nem saber quais que são as respostas erradas, tá? Literalmente é como se fosse um gabarito mesmo, tá bom? Terceiro problema que a gente aqui vai né, destruir literalmente, tá? Quando a gente envia um material para você, que é um e-book, né? Que é um e-book. Nesse e-book você só tem acesso às respostas, tá? Deixa eu colocar aqui, de 29 páginas. Você somente vai ter acesso às respostas corretas, tá bom? Como eu mencionei aqui, ó, você não tem dificuldade nenhuma de achar as respostas, porque ela vai estar ali, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então vai estar bem fácil de você conseguir achar as perguntas e as respostas. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Rapidamente aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para você. Eu vou colocar aqui, se eu não colocar, me pedem que eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Em questão do tamanho do livro, vamos lá. Questão do tamanho do livro, gente, o que a gente fez, tá? A gente criou uma forma de você ter acesso, tá, ao conteúdo. Deixa eu colocar aqui certinho, ó. Ter acesso ao conteúdo no seu celular. Exatamente. Então você tem 100% de acesso a esse conteúdo, tá? Você tem 100% de acesso a esse conteúdo diretamente do seu celular.
tá bom? E uma das coisas que eu achei super interessante também, né, em questão desse acesso, é o seguinte: na hora que você tem acesso a esse conteúdo, né, no seu celular, o que a gente vai fazer? O que eu achei interessante de fazer é o seguinte, tá? Deixa eu só colocar aqui. Ó, é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Quando você tiver acesso a esse conteúdo, você vai receber um e-book, tá bom? Ó, um e-book contendo todas as respostas do dia, tá? Respostas do dia da prova. Então, nesse e-book que você recebe, você tem acesso a todas as perguntas e respostas do dia da sua prova. Por que é interessante? Porque dentro desse conteúdo que você vai ter acesso, você vai ter acesso. Deixa eu voltar aqui. Você vai ter acesso a esse conteúdo, todas as perguntas do dia da sua prova em inglês, tá bom? E português do Brasil. Tá? Então todo esse conteúdo ele vai estar 100% em inglês, tá? Somente pergunta e resposta correta, inglês e português do Brasil, tá bom? Ó, show de bola. Deixa eu ver se está certinho aqui. Português e inglês do Brasil. Descendo aqui no acesso que você vai ter no celular, outra coisa também que é muito interessante é o seguinte, tá? Além disso, de você ter esse e-book totalmente em inglês e português do Brasil, você também vai ter acesso, tá? Você também vai ter acesso. Deixa eu só trocar isso aqui. Você também vai ter acesso. Deixa eu botar o sticker. A algo que a gente criou chamado Audiobook. O que é esse audiobook? Tá? Como a gente sabe que são 722 perguntas e respostas do dia da sua prova, vamos colocar aí mais ou menos umas 300 dessas perguntas. Tá? São perguntas. Deixa eu só dar um zoom aqui que vai ficar legal. Dessas perguntas são sobre placas, tá bom? Então não são perguntas ali, né? São sobre placas. O que essa placa significa, o que essa placa vermelha significa, o que essa placa azul significa, tá bom? Então são 722 perguntas oficiais, tá? E eu volto aqui, ó, a um dos problemas, o segundo problema, ó, tá? E aí lá em cima eu vou explicar para vocês o porquê que é interessante de você ter essa noção que são 722 perguntas, tá bom? No dia da sua prova e umas 300 são perguntas sobre placa. É muito, muito, muito fácil mesmo, tá bom? O seguinte, perguntas e respostas no dia da sua prova são sobre placas, tá? Então o que a gente criou? Esse audiobook que a gente criou aqui, ó, deixa eu só dar um highlight nele, tá? São as perguntas e respostas totalmente em áudio, tá bom? Então você vai ter acesso às perguntas e respostas, tá bom? As perguntas e respostas em áudio, onde você vai colocar o seu fone de ouvido, tá? E você, durante o seu dia, você vai estar ouvindo isso aqui, as perguntas e respostas em áudio, tá bom? Então é áudio em português e áudio em inglês também. Então você vai ouvir pergunta e resposta em inglês, pergunta e resposta do que você acabou de ouvir em português do Brasil. E também tem somente em inglês, tá? Pergunta e resposta em inglês, tá? Então vamos para o segundo problema aqui. Show. O segundo problema é o seguinte, tá? A gente falou aqui do livro, correto? Ó, a gente falou aqui do livro, tá bom? Que é um problema, você, né? O primeiro caminho que normalmente as pessoas fazem é comprar o livro. O segundo problema, tá? E às vezes quase ninguém sabe que né, você é obrigado a fazer isso, é você comprar, tá bom? Você é obrigado a comprar um DVD, tá? Um DVD do DVLA, para ter acesso ao Hazard Perception, tá? O que é esse Hazard Perception? É a percepção que você tem ao perigo, tá bom? Então, no dia do seu teste, e acaba que muita gente chega no dia do teste e fala, nossa, eu nem sabia, cara, apareceu um monte de vídeo lá, eu não sabia nem o que fazer, tá? Então, essa parte do Hazard Perception, você é obrigado a comprar um DVD que custa 20 libras. Então, só aqui nesses dois aqui já morreu 40 libras, tá bom? E você não tem, e isso aqui são todos os problemas que você vai ter gastando esse dinheiro, tá? Só aqui já foi 40 libras. Então, vamos lá. O segundo problema é você ter que comprar esse DVD do Hazard Perception, beleza? Ó, o primeiro problema é o seguinte, muita gente não sabe para que serve esse DVD, tá bom? Literalmente, muita gente não tem ideia para que serve esse DVD. Então, vou fazer um breakdown aqui, ó, que vai ficar super interessante para a gente trabalhar aqui, ó. Seguinte, quando você compra esse DVD, você não tem ajuda e nem suporte, assim como o livro também, tá? Então, se tiver alguma coisa, por exemplo, que você não entendeu, você não tem suporte. Não tem como, tá? Você ligar pro DVLA ou mandar um WhatsApp, né? Não tem como você ligar ou mandar um WhatsApp, né? Não tem como você fazer isso. Por isso que no nosso método, tá? O que eu fiz? Dentro do meu método você vai ter acesso, tá bom? Dentro do meu método você tem acesso a 20 dias de acompanhamento, ok? Você tem 20 dias de acompanhamento mais 2 dias de aula. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí agora ficou legal. Mais 2 aulas ao vivo comigo, pelo Zoom ou Google Meet, ok?
Por que isso é interessante? Porque não é só um método que você vai comprar, não é só, não é só uma forma de você tirar a carteira de motorista rápida e simplesmente você lá e eu aqui. Não, eu vou te acompanhar durante 20 dias, tá bom? E você tem direito a 2 dias de aula comigo, aonde você vai tirar suas dúvidas ao vivo, onde eu vou parar tudo e eu vou ter uma aula com você de 45 minutos para a gente tirar todas as suas dúvidas, ok? Por isso que é interessante. Sem falar que o nosso método também, tá? Aqui, ó, desse primeiro problema aqui, que é em questão de você ser obrigado a comprar o DVLA, o DVD do DVLA, tá bom? Dentro do método, ele já inclui todo o conteúdo do DVD, tá bom? Então, dentro do método, já inclui a parte, tá? Não só um vídeo, né? Eu faço 8 aulas de 20 minutos. Já inclui a parte, tá? Do Hazard Perception. Já inclui a parte do Hazard Perception, ok? Essa parte do Hazard Perception, por que ela é importante? Se você fizer, se você no dia da sua prova fizer todas as perguntas corretas, por exemplo, e você não passar nessa parte do Hazard Perception aqui, você vai ter que fazer todo o teste de novo. Literalmente, você é obrigado a fazer ele todo de novo, tá? Então, o conteúdo que eu envio para você, ele já inclui a parte do Hazard Perception, onde você vai ter acesso, tá, a um site. Você vai ter acesso a um site, tá? A um site aonde você não só, tá, tem acesso ao Hazard Perception, tá bom? Você não só tem acesso ao Hazard Perception, mas também eu gravo, tá, várias aulas explicando, tá bom? 722 perguntas, uma por uma, literalmente. Então aqui, gente, o que é interessante? Que no dia do seu teste, tá, você vai ter acesso tanto a audiobook, e-book, 20 dias de acompanhamento, 2 dias de aulas ao vivo e também dentro do Hazard Perception, tá? Você vai ter acesso também, tá, às aulas gravadas, onde eu explico 722 perguntas em vídeo, tá? Se você tem necessidade, por exemplo, de ter uma explicação um pouco maior, você vai ter acesso também, tá? Você tem acesso também a 722 perguntas, tá, em vídeo, onde eu explico uma por uma, literalmente, tá bom? Legal, vamos ver aqui qual que é o outro problema que a gente tem aqui nesse conteúdo do próprio DVLA, tá bom? Ó. Não dá para estudar de qualquer forma, literalmente, tá? Igual eu falei para vocês. Se vocês não passar nos vídeos, e eu explico lá dentro como que você deve responder aos vídeos, o que você deve fazer, como que você deve fazer, tá? Eu explico lá dentro da comunidade mesmo, que é um site que você tem acesso, né? Você faz o seu login, tudo bonitinho lá, entendeu? Você tem acesso lá dentro. Aí eu explico para você como que funciona. Então, não dá para você estudar de qualquer forma, tá bom? Por quê? Se você passa e responde 50% 50 perguntas e todas as suas perguntas foram corretas e você não consegue passar no Hazard Perception, tá? Esquece. Você vai ter que fazer tudo de novo, porque são complementares. São uma hora para você responder as perguntas, tá bom? E 30 minutos para você fazer essa parte do Hazard Perception. Então, se você não passar nos vídeos, por exemplo, que são 14 vídeos, né? De 55 segundos cada, tá? E cada vídeo, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Cada vídeo tem um hazard, né? E eu explico lá dentro qual que é esse hazard e como que você deve interagir a ele, tá bom? Você vai ter que fazer tudo de novo. Então não dá para fazer de qualquer forma, tá? Tem muita gente que acaba não sabendo para que serve, tá? Então já vi muita gente falar, mas eu nem sei o que é esse DVD aí que tem que comprar e tal. Pensei que era só o livro, entendeu? Então o Hazard Perception ele é para isso. Ele é para medir a sua, né, percepção ao perigo, tá bom? A sua percepção ao perigo do dia a dia, né? Então, como que o DVLA ele vai medir essa percepção sua, né? O DVLA ele vai medir essa percepção sua, tá? A cada, né, clique que você dá, entendeu? É assim que ele vai medir. A cada clique que você der no mouse, no dia do seu teste, ele vai medir a sua percepção. E lá dentro eu te explico como que isso funciona. Ok? Show de bola. Vamos descobrir o que é isso aqui agora. Deixa eu puxar ele pra cá, que vai ficar interessante pra gente. Legal. Então, ó, outro problema, tá, gente? É esse aqui, ó. Ah, eu vou comprar um aplicativo do DVLA. Comprei um aplicativo do DVLA e agora eu vou estudar o aplicativo, tá? Esse é o problema número 3, tá bom? Qual que é o problema número 3? É que o aplicativo do DVLA, tá? Quando você compra ele existe dentro do aplicativo, tá bom? Existe 397 perguntas e respostas que são para knowledge e know-how, tá bom? Então isso é muito importante de você saber, porque eles querem te ensinar, tá bom? Alguma coisa, tá? Então essas perguntas e respostas, dessas 397, são perguntas e respostas que não caem no dia da sua prova,
tá? É o DVLA te ensinando algo. Então essas 397 estão misturadas nas 722 perguntas. Então você vai estudar aí no aplicativo mais de 1000 perguntas sem ter necessidade. Isso que você vai ter acesso às respostas erradas, isso que você não vai ter acesso somente às respostas corretas e por aí vai. Entendeu? Então no dia do seu teste, as perguntas e respostas são 722. Né? E aí o DVLA ele vai escolher 50 perguntas para o dia do seu teste, tá bom? Então só colocar aqui só para ter certeza, ó. O DVLA escolhe, né, o algoritmo lá, né? 50 perguntas para você responder. Ok? E aí o que o DVLA fez, né? O DVLA foi lá e criou o aplicativo, né? E no aplicativo você vai ter acesso a perguntas e respostas que não é do dia da sua prova, entendeu? E isso é um problema porque você vai estar estudando conteúdo que não tem necessidade. Beleza? Show de bola. Ou o que você pode fazer também é o quarto caminho, né? O quarto caminho é você ir e fazer a prova sozinho na raça, sem ter estudado absolutamente nada disso aqui. Tá bom? Washington, então, explica pra mim o que você entrega, tá? Então vou colocar aqui, ó, o que a gente entrega, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, nosso método. Show de bola. Deixa eu colocar um aqui, ó. O nosso método é o seguinte, tá? Você vai receber um e-book, tá? Você vai receber um e-book, tá bom? Com todas as perguntas e respostas do dia do seu teste. Então é literalmente um gabarito que você vai receber, tá? Você vai receber um e-book com todas as perguntas e respostas corretas somente, tá? Esse e-book, tá, gente, ele tá 100% traduzido também em português do Brasil, ok? 100% traduzido em português do Brasil. Tá bom? Ele vai estar 100% traduzido em português do Brasil. Washington, mas por que ele está traduzido em português do Brasil? Porque eu acho interessante de você também estar estudando em português do Brasil para você saber o que você está lendo, né? Então por isso que é interessante, tá bom? Outra coisa também, você vai ter acesso ao audiobook, tá bom? Esse audiobook é o seguinte, são as perguntas e respostas do dia da sua prova em áudio, para você estar estudando aonde você estiver, tá bom? Você vai ter acesso também a um site, tá ok? A uma plataforma, né? Uma plataforma aonde estão gravadas todas as aulas do Hazard Perception, e também, tá, são as aulas aonde eu explico pergunta por pergunta, tá bom? Pergunta por pergunta, tá? Então lá dentro eu estou explicando pergunta por pergunta, literalmente, tá? Uma por uma. Ok? Outra coisa que você vai ter acesso também, gente, além do audiobook, são 20 dias de acompanhamento. Tá? Você vai tirar dúvida ali comigo pelo WhatsApp. 20 dias de acompanhamento, mais 2 aulas ao vivo comigo, tá bom? Washington, eu quero mais aulas, sem problema nenhum. Você pode pagar a parte, mas isso aqui tudo vem dentro de um método, tá bom? Isso aqui vem tudo incluído dentro de um método, tá bom? Ó, beleza? 2 aulas ao vivo. Essas aulas, gente, ela é feita pelo Zoom, tá? E elas têm uma duração aí de 45 minutos, mais ou menos, tá bom? Às vezes passa até 1h30, tá? Mas a ideia mesmo seria de 45 minutos ali pelo Zoom, ou pelo Google Meet também, tá? As aulas que eu faço também, ou para dentro do Google Meet. Beleza? Show de bola, tá? Essa plataforma você vai ter acesso pelo seu e-mail, tá? Você vai ter acesso pelo seu e-mail, vai ter senha, tá? Tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom? Ao audiobook, são as 722 perguntas em áudio, tá bom, gente? Você vai colocar o seu fone de ouvido, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, tá? E aí você vai ter acesso a essas 722 perguntas em áudio, extremamente profissional, tá bom? Em inglês e português do Brasil, para você ter uma compreensão maior do que você está lendo, tá? Já o e-book, gente, eu posso mandar para a gráfica também para imprimir e enviar na sua casa, tá? Porque o acesso é eletrônico, né? Então você vai ter acesso eletrônico, mas se você quiser ele físico, tá bom? Eu peço para a gráfica enviar na sua casa, tá bom? Washington, não tenho a Provisional License. Tranquilo, a gente te ajuda também, tá? A gente te ajuda fazendo ali online, o passo a passo. Eu te mostro tudo certinho, tá ok? Outra coisa, gente, vamos lá. Questão de valor, tá? Deixa eu só colocar um extra aqui, tá? Então vamos lá. O preço, tá, gente? Ó, o preço tá com 70% de desconto, tá bom? E o valor que você vai pagar por tudo que eu te falei aqui
é esse valor aqui. Apenas 40 libras, tá bom? Então, por apenas 40 libras, tá? Você vai ter acesso a literalmente todo esse conteúdo para realmente, assim, mudar de vida, tá? Então, por apenas 40 libras, você tem acesso a todo esse conteúdo, tá? Então, assim, é um preço ridículo para você literalmente pular de todas as etapas aí, ou de todas as vezes que você tentou tirar essa carteira e não conseguiu, tá bom? Apenas 40 libras, tá? Se você tiver alguma dúvida, tá bom? Pode entrar lá no meu Instagram, tá? Pode checar lá direitinho, tá bom? E vai ser um prazer poder te ajudar, tá? Qualquer dúvida que você tiver em relação a isso aqui, na verdade, o que eu queria fazer, tá? Deixa eu só abrir mais uma aqui. O que eu queria fazer é te dar uma aula 100% gratuita, tá bom? Comigo, ao vivo, tá bom? E aí eu vou te mostrar passo a passo como que a gente aplica esse método, como que você sai do zero da onde você tá bom? E quais são os próximos passos que você tem que ter, tá bom? Então a ideia aqui é te dar uma aula 100% ao vivo comigo, tá? Pelo Zoom ou pelo Google Meet, e aí eu vou te mostrar passo a passo como tudo funciona aqui, tá bom? Então é isso. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar comigo e vai ser um prazer te ajudar.